Estamos de volta com o resolução de questões, continuando a resolver a prova de processo penal, questão 67 da OAB. Antônio Ribeiro foi denunciado pela prática de homicídio qualificado, pronunciado nos mesmos moldes da denúncia e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 25 de maio de 2005, tendo sido condenado à pena de 15 anos de reclusão em regime integralmente fechado. Então nós temos aqui um homicídio qualificado. Esta foi a denúncia, foi pronunciado nos mesmos termos da denúncia, ou seja, homicídio qualificado, foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e foi condenado pelo Tribunal do Júri. E o regime integralmente fechado. A decisão transita em julgado para o Ministério Público, mas a defesa de Antônio apela, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Portanto, motivo da apelação, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. A apelação é provida, sendo o réu submetido a novo júri. Neste segundo júri, Antônio é novamente condenado e sua pena é agravada, mas fixado o regime mais vantajoso, inicial fechado. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. O Antônio, portanto, foi levado a novo júri, condenado novamente, a pena dele foi maior. Mas, em compensação, o regime foi fixado em inicial fechado. Qual será a alternativa correta? Vamos ver. Não cabe nova apelação no caso concreto, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos. O que quer dizer a afirmação da letra A? Quer dizer que a Constituição Federal prevê, quando fala da instituição do Tribunal do Júri, que uma das características do Tribunal do Júri é a soberania dos vereditos. Ou seja, a decisão dos jurados é soberana. Nenhuma outra pode se sobrepor a ela. A questão é a seguinte: esta soberania é absoluta ou é relativa? Se é que se pode falar em relativização da soberania? Pois bem, há julgado do próprio guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, e aqui nós destacamos para vocês o HC recente de 2009, 89544, o relator ministro César Peluso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós vamos abordar ainda alguns aspectos interessantes, mas, por ora, o que nos convém sublinhar é o seguinte: proibição compatível com a regra constitucional da soberania relativa dos vereditos. O Supremo, portanto, considera relativa a soberania dos vereditos. Não há que se falar, portanto, em soberania dos vereditos para não caber a apelação no caso concreto. Então podemos anotar que é uma
decisão do Supremo, é uma orientação do Supremo, e também podemos anotar o artigo 593. 593. Vamos achar aqui o artigo 593. Aqui está. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 3. Das decisões do Tribunal do Júri, quando, letra D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. A própria lei processual, portanto, prevê que se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos do processo, caberá apelação. É um dos fundamentos da relativização desta soberania do Tribunal do Júri. Há outros motivos que, no caso, no momento, não nos interessa. Por ora, então, vamos desclassificar a letra A. Não vai ser a correta desta vez. Letra B. A decisão do juiz togado, juiz de direito, juiz concursado, foi incorreta, pois violou o princípio do ne reformatio impejus, cabendo apelação. Que princípio é esse? Literalmente traduzindo, ne reformatio impejus significa não cabe reforma para pior. Não cabe reforma para pior. Pior para quem? Para a defesa. Para a defesa. O artigo que trata do assunto é o 617. Artigo 617. Vejam o que diz este tão solicitado artigo em prova da OAB e concurso. O Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 86 e 87 no que for aplicável. Artigos referentes à sentença. O que nos interessa está aqui. Não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Quando somente o réu houver apelado da sentença, não pode ser a pena aumentada, agravada. Qual é o nome desse princípio? Princípio do ne reformatio impejus, ou impeius. Este é o princípio. É o princípio da reformatio impejus direta. Por quê? Porque nós temos o princípio do ne reformatio impejus indireto. Como que se dá a reforma para prejudicar o réu de forma indireta? Exatamente nos termos da questão. Vou voltar à questão para trabalharmos de uma forma mais fácil. Então vamos revisar para simplificar a matéria. Em regra, o tribunal não pode agravar a pena do réu quando somente o réu houver apelado. E quando a defesa apelar, a acusação apelar? Neste caso, é possível aumentar a pena. Mas, quando somente a defesa apelar, o tribunal não poderá agravar a pena.
Como é que se chama esse princípio? Princípio do ne reformatio in peius. Direto e indireto. Acontece exatamente neste caso. Levado a novo julgamento, o réu recebe uma pena maior. Recebe uma pena maior. Aqui não fala quanto, mas se ela é agravada, é sinal que ela é superior a 15 anos de reclusão. Imaginemos então, exemplificativamente, que fosse de 16 anos. Então, num primeiro julgamento, Antônio foi condenado a 15 anos. Levado a segundo julgamento, foi condenado a 16 anos. Seria esta uma forma, uma espécie de reformatio in pejus? Sim ou não? Seria isto vedado? Vamos lá. Esta é a chamada reformatio in pejus indireta. Quando levado a novo julgamento, recebe uma pena maior. Sempre maior. Se for menor, não é in pejus, é in melius. Aí poderia. O assunto é polêmico na doutrina. E nós aqui colhemos a opinião de dois grandes juristas. Primeiro, posição de Capês, que diz assim: anulada a sentença condenatória em recurso exclusivo da defesa, grifamos, não pode ser prolatada nova decisão mais gravosa do que a anulada. Se quiserem, podem anotar esta parte que nós grifamos como conceito de reformatio in pejus indireta. Não pode ser proferida nova decisão mais gravosa do que a anulada, sentença condenatória em recurso exclusivo da defesa. E aqui nos presenteia com um exemplo. Réu condenado a 1 ano de reclusão apela e obtém a nulidade da sentença. A nova decisão poderá impor-lhe, no máximo, a pena de 1 ano, pois, do contrário, o réu estaria sendo prejudicado indiretamente pelo seu recurso. Por isso, indireta a reformatio in pejus. Posição do professor Rangel, grande processualista, que diz: o recurso, como vimos, é voluntário, ou seja, o réu recorre se quiser. Portanto, carrega o ônus do seu recurso com os resultados que lhe são previsíveis e possíveis: provimento, improvimento ou não conhecimento. Portanto, na opinião deste jurista, como o réu quis recorrer, ele deverá assumir as consequências do recurso, ser provido, improvido ou até mesmo negado. Posição dominante. Nós temos grande discussão doutrinária a respeito, autores dizendo que prevalece a posição da proibição e autores dizendo que prevalece a posição de que é permitida a reformatio indireta, mesmo que in pejus. Ficamos com a posição que veda. Seguida pelo professor Capês. Por quê? Porque esta é a posição do Supremo Tribunal Federal. Neste mesmo HC, que eu aconselho uma breve leitura, da segunda turma, veja: aplicação da pena mais grave, inadmissibilidade, reformatio in pejus indireta. Estamos falando de um crime de homicídio, que é o caso trazido na questão. Temos aqui também, vale a pena falarmos agora,
anulados o julgamento pelo tribunal do júri e a correspondente sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, não pode o acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena maior do que a imposta na sentença anulada, ainda que com base em circunstância não ventilada no julgamento anterior. O Supremo vai mais longe. Por quê? Imaginem, no segundo julgamento, pode ser levado a júri uma circunstância que não foi questionada no julgamento anterior. Uma circunstância qualificadora, por exemplo. E aí, então, a pena poderia ser maior. Mesmo os jurados reconhecendo essa circunstância, que não foi conhecida, não foi debatida no primeiro julgamento, mesmo assim, se ela vier à baila no segundo, não poderá ser levada em conta para uma pena maior. Posição do Supremo Tribunal Federal. Podem ficar com esta posição do Supremo Tribunal Federal. Seguindo, nós temos então a letra A, que nós vimos que não é a correta. Nós temos a letra B, que é a correta. E nós temos a letra C. A decisão dos jurados foi incorreta, pois violou o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Não é a posição mais correta o artigo 593, parágrafo 3º, nos fala o seguinte: se a apelação se fundar no número 3 desse artigo, que é justamente o caso, e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Portanto, pode ser submetido a julgamento toda a matéria que foi objeto do primeiro julgamento. Então, a decisão dos jurados não foi incorreta por causa disto. Aliás, a decisão dos jurados foi incorreta porque violou manifestamente, julgou manifestamente contrário à prova dos autos. Foi por este motivo. E letra D, não cabe apelação por falta de interesse jurídico, já que a fixação do regime inicial fechado é mais vantajosa do que uma pena ser cumprida em regime integralmente fechado. Ora, esta alternativa vai por água abaixo quando, no próprio artigo 593, diz que caberá apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição. Aqui não diz que se o regime for melhor, ele não poderá recorrer. Então, portanto, o gabarito é realmente a letra D. A letra B de bola. Um abraço e até a próxima, caríssimos amigos.